Olá, meu nome é Sandy. Olá, meu nome é Rodrigo. Você está no Vino Série, um canal pra gente falar de série, filme, livro enquanto bebe vinho. Pois muito que bem, hoje é uma série documental pesadíssima, importantíssima, produzidíssima, íssima. Tô falando de Em Nome de Deus, série original da Globoplay, que vai mostrar aí os bastidores da investigação jornalística que desmascarou, né, o médium João de Deus, ou John of God, né, porque ele chegou nesse nível, e todo o abuso lá que ele cometeu com aquelas mulheres e muito mais, né? Bom, eu não consigo colocar em palavras a importância desse documentário para a televisão brasileira, para o jornalismo e, acima de tudo, para aquelas vítimas, né? Para aquelas mulheres que tiveram voz. Porque se não fosse o papel de jornalismo ali, o jornalismo fazendo o papel do Estado, se não fosse o jornalismo puro e simples, como cita o Bial lá na série, cumprindo o seu papel, esse homem ia estar aí, até agora, ia estar aí fazendo tudo que fazia. Bom, sinopse rápida aqui. Em dezembro de 2018, o Conversa com o Bial levou ao ar o resultado de meses e meses aí de apuração jornalística que mostrava que o médium João de Deus abusava de várias mulheres lá no centro espírita dele, que ficava em Abadiânia, lá no interiorzão de Goiás. O João de Deus é um médium muito conhecido não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Ele já atendeu desde presidentes brasileiros até presidentes americanos, assim, fora as celebridades, né? A Globo inteira tava lá. E aí ele já recebeu lá na casa Dom Inácio de Loyola, tipo, desde a Xuxa até a Oprah. Ele era mega conhecido porque ele se dizia curandeiro, né? Tem muitos e muitos relatos de cura. E aí são curas impressionantes mesmo, de doenças raras e tal. Vocês já devem saber de tudo isso, né? Se vocês não sabem, vocês moraram aí numa grande caverna nesses últimos anos. Mas vamos pra série. Mas antes de ir pra série, se é a primeira vez que você tá aqui nesse canal, seja muito bem-vindo. Assina aqui o canal, que a gente tem um monte de conteúdo novo toda semana, então assina pra você não perder nada, tá? Bom, a série é uma cacetada. Não tem outra palavra pra definir. Ela é extremamente desconfortável de assistir e é preciso que ela seja desconfortável mesmo para que a gente possa ouvir essas mulheres, né, que foram desacreditadas aí por anos, desacreditadas não só pela justiça, mas pela sociedade toda, né? Porque já é muito difícil você relatar um abuso sexual, né? Imagina você relatar um abuso sexual falando de um homem que era, assim, conhecidíssimo no mundo inteiro, respeitado no mundo inteiro e era visto mesmo como um santo, né? Pelo Brasil e pelo mundo. E aí é incrível como esse caso mostra a relação de poder do homem, né, com a sociedade e com o Brasil. O João de Deus realmente se achava, assim, João de Deus, né? Ele se achava intocável, fora de alcance, ninguém podia destruí-lo ali, ninguém podia prejudicá-lo. Agora você junta tudo isso numa sociedade machista como a nossa, com homens muito poderosos, né, e mulheres reproduzindo esse machismo por causa de vários fatores aí que a gente já sabe. Então a gente vai ver aqui até o caso de uma juíza que recebeu a denúncia de uma menina muitos anos atrás, antes de tudo isso acontecer lá no Bial. E aí a juíza no parecer lá, ela diz que sim, que ela atesta que a menina foi sim abusada, só que como ela não gritou, né, como ela não pediu ajuda, então não foi crime. Então esse poder, essa dominação aí do João de Deus está muito ligado com a história do Brasil, a história de dominação, essa estrutura assim baixa, triste, medonha que a gente vive, esse coronelismo que segue forte lá no interior do Brasil. O João de Deus controlava aquela cidade desde a entrada até a saída. Ele definia os rumos políticos, ele controlava os meios de produção, ele controlava as pessoas. As pessoas precisavam pagar uma taxa lá, uma espécie de pedágio, se quisesse vender qualquer coisinha ali na cidade. Então, quer dizer, de fato ele não cobrava nada pro atendimento, mas o entorno todo era dele, né? Então a aguinha lá que você precisava comprar era paga, o remédio ali, que não era nada, era uma coisa que ele mandava manipular, custava R$100. Então você vai vendo que era uma estrutura muito mais complexa do que a gente achava que era. E ele abusava dessas mulheres porque ele tinha uma grande rede de proteção, assim, uma proteção nível, sei lá, os maiores traficantes desse país. E aí a produção do documentário é muito incrível por conseguir fazer a gente meio que entrar nos bastidores de tudo isso e deixar a gente fazer parte daquela investigação, ao mesmo tempo que a gente fica impotente, porque, não sei, querendo ou não, esse mito é construído pela gente, né? Pela sociedade toda, por anos e tal. Então, sei lá, meio indiretamente é culpa de todo mundo. Tô dizendo no nível da construção de um mito, né? E aí a série é muito sensível de colocar o foco ali naquelas mulheres e dar voz para essas mulheres, porque de fato elas foram muito caladas aí ao longo do tempo e desacreditadas. Então elas precisam falar alto e a gente precisa ouvir, que a gente tem que absorver isso para não deixar mais essas coisas acontecerem, para não duvidar mais das coisas. Isso não pode mais ser naturalizado. A gente vai ver todos os detalhes da investigação narrados pelos jornalistas que participaram de tudo isso. Eu vi algumas pessoas falando que não era necessário dar tanto foco assim para esses jornalistas, mas eu acho que era assim, porque se não fosse o trabalho deles, isso sei lá quando que viria à tona, né? Talvez nunca. E foi uma apuração ali tirada na unha, assim, um trabalho minucioso com todos os detalhes. É um negócio impressionante. E aí eu tenho que fazer um comentário aqui rapidinho que, tipo, a Globo,
cara. Não tem quem chegue perto da Globo. Eu tenho lá minhas ressalvas, né, nessa coisa da Rede Globo na história do país, mas assim, não tem nenhuma emissora vai conseguir chegar perto do nível de produção que é isso. Enfim, a gente tem que glorificar também o Pedro Bial e a Camila Apel. Ela, principalmente, que enfim começou tudo, né, que achou ali uma historinha estranha, mergulhou mesmo pra achar todos os detalhes. E também não podemos esquecer da Zahira, né, que foi a primeira mulher que teve aí a coragem de ir pra frente da TV e contar os abusos e que foi responsável por dar coragem pra todas as outras. Uma coisa muito óbvia nesse documentário aqui, mas muito interessante, é a questão do silêncio, né, e de como ele pode ser uma dádiva e pode ser uma maldição. Porque quem já foi ou frequenta uma casa espírita sabe que o silêncio é muito caro, assim, o silêncio ele é necessário para que você reflita, é necessário fazer silêncio na hora da prece, na hora em que você tá meditando e tentando ali se conectar com Deus. Então essa coisa do silêncio é muito importante de fato, mas você percebe que o João de Deus, ele ampliou essa questão do silêncio para outras coisas, né? Ele foi muito ardiloso, assim, então você tinha que fazer silêncio ali na casa, mas esse silêncio ia para além disso, né? Porque se você falasse qualquer coisa que acontecesse ali, as coisas que você queria provavelmente não iam acontecer. Então você imagina, né? Você pega uma pessoa desesperada ali querendo curar uma doença ou curar uma outra pessoa e ele te diz, tudo que acontece aqui você não pode falar pra ninguém. Porque senão você pode sofrer uma retaliação espiritual, não sei, né? O trabalho pode não dar certo. E assim, quem conhece sabe que isso aí não é espiritismo, jamais será espiritismo e nunca foi espiritismo. Bom, a série vai dividir os episódios nas mulheres ali que se reúnem numa roda, é algo bastante forte de assistir, e cada uma em cada episódio vai contando ali a sua história, uma mais horrenda do que a outra. Eu não vou falar aqui os detalhes caso você não tenha visto, né? Mas assim, então olha só, pra você desacreditar do humano. E aí no meio disso a gente vai ver que os abusos ali eram a ponta do iceberg, porque ele cometia abusos fora do país, né? Ele tava tentando montar uma casa espírita lá em Los Angeles, aí ele abusou de uma mulher na frente do marido. Tem caso de um estrangeiro que foi pra lá tentar a cura do HIV e tal, e aí o João de Deus falou, não, pode parar de tomar um remédio aí que você tá curado. Aí parece que o cara pegou uma infecção e morreu. Gente, é muita coisa absurda. É impressionante como a série consegue condensar tudo e nada fica muito repetitivo, assim. Você vai se chocando a cada episódio. Cada episódio o negócio você fica ali, tô acreditando nisso. Tem que ver, tem que rever, tem que mandar os outros verem, porque, sei lá, da mesma forma que a gente constrói um mito, é assim que a gente destrói o mito. A gente tem que encarar a verdade. Não dá pra virar a cabeça e falar, não quero ver, é muito pesado pra mim. Tem que ver. Porque tudo isso só foi descoberto porque uma pessoa teve a coragem de investigar e botar a cara a tapa ali. Foi só isso. Porque senão esse homem ia ia até morrer. Porque a justiça, né, o Estado que deveria proteger essas mulheres e proteger todo mundo ali em volta daquilo, se omitiu. O Estado ignorou não uma mulher, não duas, não três, mas assim, várias. E quem estuda psicologia, essa questão do estupro aí, e quem já viu também uma outra série documental muito forte chamada The Keepers, sabe que existe uma coisa chamada memória reprimida, que é quando você simplesmente apaga ou ressignifica memórias e traumas ali que aconteceram com você. E é exatamente isso que acontece com essas mulheres, então tem muitas que só foram entender o que aconteceu anos depois que as mulheres vieram, né, na TV e falaram tudo aquilo. E é lamentável ver muita gente julgando essas mulheres. Tem um personagem lá que é ex-prefeito que, meu Deus, eu quase gorfei na frente da TV. É lamentável tudo isso, lamentável saber que muita gente sabia ou pelo menos suspeitava que alguma coisa estranha acontecia e não fez nada. Até porque mexer com esse cara era praticamente assinar sua sentença de morte, porque ele controlava tudo. E aí a justiça é pra quem, né? Pra quem é a justiça nesse país? Porque ele no fim tá em casa, né? Por causa da pandemia, ele agora tá em prisão domiciliar, essas mulheres vão carregar um trauma pro resto da vida. Tudo bem, acho que ele não vai voltar, né, a ser o que era. Mas assim, é justo, foi justo. Enfim, assistam um documentário importantíssimo que a gente tem que assistir. E é assim pra ficar chocado mesmo. Pra desistir de tudo. Se você gostou desse vídeo, por favor, não esquece de curtir, comentar, compartilhar. Assina esse canal se você ainda não assina. A minha gata tá mordendo uma caixa, então eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!